para financiar obras e projetos em países governados pela esquerda mundo afora. Talvez seja realmente o caso da CPI aprofundar nas investigações em relação ao que fez o BNDES. Foram mais de 50 bilhões de reais desviados daqui para lá. Dinheiro que faltou, senador Flávio Bolsonaro, para estruturar a rede de saúde Brasil afora. O número de leitos de UTIs no Brasil caiu nos últimos 10 anos, despencou. Apesar do acréscimo da população, sabe em que momento que voltou a crescer? No governo do presidente Bolsonaro. E, lamentavelmente, nesse cenário de pandemia. O que faltou de respiradores lá para os estados do consórcio Nordeste, porque meteram a mão, levaram o dinheiro e não entregaram os respiradores. Sabe quem é que foi lá entregar os respiradores para os estados do Nordeste? O Ministério da Saúde, do governo do presidente Bolsonaro. Mas faltou dinheiro, porque o BNDES financiou obra lá fora. Qual o tamanho do rombo? Só para se ter uma ideia, só Cuba, vai vendo Brasil, só Cuba e Venezuela devem ao Brasil, devem ao BNDES 3 bilhões e meio e não pagam. O BNDES, nos governos Lula e Dilma, financiaram as ditaduras lá fora, mas hoje aqui queriam fazer uma devassa na vida do empresário para saber se ele pegou ou não financiamentos no BNDES. Ele já disse que não. Senador Marco Rogério, o Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O povo brasileiro. O Cuba não pagou e o Tesouro está pagando. Eu não aceito. Mas olha, não aceito que vocês interfiram o pronunciamento do senador Marco Rogério. Eu estou preocupado com vocês dois. Estou muito preocupado com vocês dois. Estou muito preocupado. Talvez o presidente queira que o Luciano contrate a advogada que veio aqui ontem para estar no lugar dos dois patronos que são da maior qualidade. Essa CPI é a CPI das narrativas. Aqui parece que não são investigadores, são igual aqueles comentaristas. Não vou ofender o futebol, porque tem bons comentaristas. O depoente vem e aí tá cheio de comentaristas. A ciência que vale é a ciência dos arautos da CPI. A ciência agora virou uma questão de unanimidade. Não tem divergência, contraditório não cabe. Aquilo que sempre foi um dos pilares da ciência, conclua, por favor. Hoje aqui nessa CPI não vale. Mas vamos lá, vamos lá. Então, senhor presidente, eu queria aqui reiterar que seria importante nós avançarmos com as investigações sobre o BNDES. Veja, o relator não fez perguntas ao depoente. Porque o que parece, tem muita gente que fica aqui, mas está perguntando o quê? Não. O relator, e é uma técnica, ele elabora uma narrativa completa, incluindo acusações graves, ao final, em cima da premissa que ele mesmo criou, faz uma pergunta genérica, como que buscando uma confirmação de todas as ideias que ele mesmo preconcebeu e elaborou. Isso não é interrogatório. Isso não é interrogatório, é inquisição. É como se perguntar para um suspeito, não se ele praticou determinada conduta, mas sim por que ele praticou a conduta, como se já tivesse a verdade. Essa é a técnica aqui o tempo todo. Uma CPI que deveria investigar o caminho dos bilhões gastos na pandemia. E detalhe, publicam documentos sigilosos. Porque, não se engane, prontuários médicos são cobertos pelo sigilo profissional. Compartilhar os prontuários médicos como diligência técnica de uma CPI, tá certo, tá ok. Agora, publicar é crime. Publicar é crime. E aqui foram publicados vários documentos. Detalhes.
como o dia que apresentou sintomas, onde estava, onde morava, em que hospital foi levada, qual o nome da médica. Vai vendo, Brasil. Esta é a comissão que diz respeitar a memória das pessoas. E aí pega aqui a mãe de um empresário de sucesso neste país e faz dela o que fizeram hoje. Aliás, não hoje. Fizeram hoje, fizeram ontem e fizeram outros dias também. Senador preocupado com quanto o empresário gasta com propaganda. Se faz a seleção dos sites que receberão recurso. Em que CPI que nós estamos? A CPI se equivocou. Aliás, nunca conseguiram entender nada disso, porque no dia que vieram aqui especialistas, fugiram. Mas querem criminalizar apenas num endereço. Senador, num conclua, foco, por favor. o presidente da República. Obrigado, agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente, mais uma vez cumprimento o nosso depoente e que continue acreditando no Brasil e investindo, gerando emprego e renda para o nosso país. Senador. Improrrogavelmente pelos 15 minutos. Eu só... Se Vossa Senhora... Não, mas eu só queria agradecer para poder garantir ao senador Marcos Rogério as palavras e tenho certeza que lá atrás daquelas câmeras o Brasil está vendo a verdade. Obrigado, senhor Luciano. Senador Jorginho. Eu sou o último orador, senhor presidente. Bom, ainda não temos anúncio do início das votações. A ordem do dia já iniciou. Tendo início de votação, eu tenho que encerrar. Tá bom. Como ainda não tem votação, eu estou no limite da tolerância, inclusive, para conceder a Vossa Excelência. Muito bem. Eu quero, aproveitando, simplificando tudo o que queria fazer hoje aqui, quero começar como faço sempre, saudando o Murilo Varasquim e o Beno Brandão, os dois advogados. Cumprimentá-los pelo desempenho, pelo calor da emoção que nós tivemos aqui. Então, o senhor que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, seja muito bem-vindo aqui no Senado Federal. Cumprimentar o empresário Luciano Rank, cumprimentar o Fábio também que está lá fora e o Vadinho, meus queridos amigos lá de Santa Catarina. Eu lamento, Luciano, que o senhor esteja sentado na mesma posição que sentou Witzel, sentou Cabo Dominguete e tantos outros golpistas. Danilo Trento também. Ou tantos outros golpistas que tentaram saquear o Brasil. No momento de pandemia, no momento de tristeza, eles não têm o mínimo de consideração e aquela gana por dinheiro, por recursos. Gente que não tinha um pinto para dar água, veio aqui, tentou fazer, junto ao governo, vendas de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso é uma vergonha. Infelizmente o Brasil se envergonha disso. Eu lamento o senhor estar sentado nessa mesma cadeira. O senhor que emprega 22 mil pessoas. Eu conheço a sua empresa, eu conheço a sua luta, eu conheço o seu caráter, eu conheço o seu entusiasmo. Para mim o senhor não precisava vir dizer nada aqui. Lamento pela dona Regina, sei o tanto que o senhor amava ela, que se foi. Infelizmente, aqui se faz muitas vezes palanque eleitoral. O palanque é o ano que vem. Ano que vem é que o povo brasileiro vai decidir o que vai fazer. Quando se fala em BNDES, o BNDES não serve mais para mandar dinheiro para essa quadrilha que se organizou no Brasil. O BNDES, quando se fala em Finame, é o interesse da empresa que vende o equipamento, não é o interesse do empresário que comprou, é que tem linha de crédito disponibilizada para as empresas crescerem. O senhor disse aqui, e ninguém mais disse aqui, a não ser o senhor, que gastou R$1 milhão com Manaus, com oxigênio. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de quem quer ajudar.
O senhor disse aqui que multa se discute. É isso mesmo. Ninguém é dono da verdade. A gente não pode